A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Agora meio-dia, 30 minutos em Natal. O Jornal da Educação de hoje traz os seguintes destaques. Pesquisadores da UFRN estão entre os mais influentes do mundo. Relações de trabalho na pandemia e orçamento das instituições federais de ensino em debate no seminário jurídico do PROIFES. Sint-RN procura cerca de 1.000 trabalhadores que possuem valores a receber na justiça para entregar alvarás. O FERSA abre 250 vagas em processo seletivo para cursos à distância. Estudantes do grupo de risco poderão fazer o Enem em sala separada. O UFRN abre 1.400 vagas para 6 cursos de graduação à distância em 9 polos. Projeto sobre bem-estar animal da Escola Agrícola de Jundiaí capacita professores do ensino básico. Universidade Federal realiza matrícula dos ingressantes de 2020.2 em janeiro. Pessoas com deficiência terão prioridade de vagas em escolas públicas do RN. Sobre o assunto, entrevistamos aqui do estúdio a secretária adjunta de Educação do Estado, a professora Márcia Gurgel. Jornal da Educação. 7 professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estão na lista dos cientistas mais influentes do mundo, de acordo com o estudo da PLOS Biology. A análise da revista científica internacional levou em consideração o impacto dos pesquisadores ao longo da carreira e durante o ano de 2019. Conduzido por uma equipe da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o ranking lista os 100.000 cientistas mais influentes do mundo, tomando como base métricas de produtividade em pesquisa e citações, por exemplo. A professora Elaine Gavioli, pró-reitora adjunta de pesquisa da UFRN, falou ao Jornal da Educação sobre a importância do reconhecimento dos docentes da instituição em âmbito internacional. De fato, esse é um assunto interessante, importante, que mostra para a nossa sociedade que a UFRN tem pesquisadores que produzem pesquisa científica de muito alta qualidade, de impacto, que são pesquisas que são reconhecidas por sua importância, seu impacto é reconhecido internacionalmente, mundialmente. Esses são os exemplos. Então, são pesquisadores que conseguem ter uma pesquisa tão relevante que eles são muito citados por outros pesquisadores da mesma área e, portanto, eles são capazes de influenciar a pesquisa nos âmbitos aos quais eles estão atuando mundialmente e é por isso tal reconhecimento. Essas pesquisas, elas indicam que o que é feito na UFRN pode sim impactar, pode sim modificar a rotina, a vida das pessoas, né? Então, essa é a grande relevância. Um outro aspecto bem interessante é que desses pesquisadores, a grande maioria deles é da área de ciências exatas da Terra, então são pesquisadores que fazem pesquisas nas áreas de química, na área de física, área de matemática, então isso é muito legal. A gente já sabe que na UFRN nós temos indicadores que apontam para uma pesquisa de ponta nessa área e, de fato, essa observação, o fato de nós encontrarmos tantos pesquisadores nessa área sendo tão influentes no mundo, reforça a ideia de que essa área, de fato, tem produção de altíssima qualidade. Então, nós da gestão estamos muito orgulhosos disso e, acima de tudo, queremos divulgar essa informação e parabenizar os pesquisadores, obviamente, por estarem influenciando de maneira tão significativa a pesquisa científica na área na qual eles atuam. Levando aí em consideração o impacto durante o ano de 2019, entraram na lista os professores do Instituto de Química Carlos Alberto Martinez Ruto, do Departamento de Física Teórica e Experimental Madras Vishwanathan, Gandhi Mohan, do Departamento de Informática e Matemática Aplicada, Benjamin René Caledias, da Escola de Ciências e Tecnologia, Flávio Bezerra Costa, do Instituto do Cérebro, Adriano Bretanha Lopes Torte
e do Instituto Internacional de Física, Farinaldo da Silva Queiroz e Rafael Chaves. Já na categoria de impacto ao longo da carreira, foram listados os professores do Instituto de Química, Carlos Alberto Martinez Rutel, do Departamento de Física Teórica e Experimental, Madras Vishwanathan Gandhi Mohan, e do Departamento de Informática e Matemática Aplicada, Benjamin René Caledias. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai matricular automaticamente em janeiro de 2021 os candidatos cadastrados nas vagas do segundo período letivo 2020.2 do edital de ingresso nos cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o ano de 2020. A pró-reitora de graduação, a professora Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá, explica como será feito todo o processo. Com a aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o nosso CONCEP, do calendário de 2020.2, ou seja, do calendário do segundo semestre de 2020, foi possível retificar o edital do SISU, o edital de cadastramento do SISU, esse edital trazia datas em relação à matrícula automática dos estudantes ingressantes no segundo semestre, confirmação de vínculo, e tudo isso foi alterado porque o segundo semestre ele foi alterado, as suas datas foram alteradas devido à pandemia. Então, nesse termo de retificação que foi publicado e está na página da Pró-Reitoria de Graduação, na página sisu.frn.br, nós colocamos lá constam todas as informações para os nossos ingressantes ficarem atentos. Algumas das ações são realizadas por nós, Pró-Reitoria de Graduação. Por exemplo, nos dias de 4 a 8 de janeiro, nós faremos a matrícula automática dos candidatos que foram convocados lá no início do ano e que foram cadastrados, né? Eu acho que o cadastramento que aconteceu em fevereiro, o único cadastramento que a UFRN faz, aquele cadastramento longo, envolvendo todos os cursos e todos os candidatos aprovados dentro das vagas e aqueles que ficam no cadastro reserva. Então, nós faremos a matrícula automática, né, para esses estudantes que tenham sido convocados no cadastro reserva e que conseguiram vaga para ingresso no segundo semestre. Já na primeira semana de aula, de 18 a 22, vai acontecer a confirmação de vínculo dos ingressantes. Esse é um procedimento que acontece para que o estudante ingressante, ele confirme se realmente ele quer estudar na UFRN, ele vai ocupar aquela vaga, porque se ele não confirmar esse vínculo, ele perde a vaga. E aí ele perde e nós, enquanto instituição pública, ocupamos essa vaga, disponibilizamos essa vaga para outro estudante. Excepcionalmente, esse ano, a confirmação de vínculo ela vai acontecer de forma eletrônica. Ela vai acontecer no nosso Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o nosso SIGA-A, e nós vamos divulgar como isso vai ser feito no dia 12 de janeiro de 2021. Então, essa confirmação de vínculo até esse semestre agora, ela aconteceu de forma presencial, mas para o segundo semestre de 2020, ela vai acontecer de forma eletrônica em função da pandemia. Jornal da Educação. Extra Classe. Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 com maior risco de desenvolver a forma grave da Covid-19 podem solicitar atendimento especial na aplicação da prova, ou seja, asmáticos, obesos e doentes crônicos, por exemplo, têm a possibilidade de ficar em salas com um número reduzido de alunos. Os estudantes podem ligar para a central de atendimento através do número 0800 616161 até 7 de janeiro para fazer suas solicitações. Serão analisados os pedidos de quem precisa ficar isolado ou em espaços com menos pessoas. Para idosos que também são do grupo de risco, não há necessidade de procurar a central, porque pela data de nascimento informada na inscrição, o INEP já agrupará automaticamente os candidatos com mais de 60 anos em salas separadas. Educação em pauta.
A pandemia de Covid-19 afetou profundamente a rotina e o trabalho dos professores e professoras das instituições federais de ensino superior, gerando dúvidas sobre o regime de trabalho, descanso intrajornada, ensino remoto, além de ter agudizado as questões de restrições orçamentárias, congelamento de verbas e investimento. Estes e outros assuntos foram debatidos de terça a quinta-feira durante o seminário jurídico do Proifes Federação, que reuniu advogados, docentes, líderes sindicais e operadores do direito para debater assuntos jurídicos ligados ao cotidiano docente e das universidades e institutos federais. A advogada Thaísa Câmara, da assessoria jurídica do Adurne Sindicato, participou do evento. Nós tivemos a satisfação de participar nesta semana do seminário jurídico da Proifes Federação, que foi entre os dias 16 e 19, abordando Estado, liberdades e direitos dos servidores públicos. No dia 18, nós participamos de uma mesa sobre liberdade de cátedra e as garantias constitucionais do desempenhar das funções do magistério, que teve a participação de doutora Débora Duprá, teve minha participação e mediação da professora doutora Rosângela Gonçalves. Foi uma conversa bastante interessante. Foi feito um apanhado histórico, jurídico, político do cenário atual e dos problemas que o magistério superior enfrenta com as limitações da liberdade de cátedra. E a grande mensagem que nós deixamos foi a da necessidade real e concreta de organização da categoria e do fortalecimento dos sindicatos para evitar retrocessos na luta de professoras e professores. Esse seminário está disponível no YouTube, no canal do YouTube da Proifes. E é isso. Muito obrigada pelo espaço e um forte abraço para todo mundo que acompanha o Jornal da Educação. A Diretoria de Assuntos Jurídicos e Defesa do Trabalhador em Educação do SINT-RN está à procura de 992 servidores da rede estadual, entre professores e funcionários da educação da ativa ou aposentados, para realizar a entrega de alvarás represados no sindicato. A lista com os nomes dos beneficiados, ainda não localizados pela entidade, pode ser consultado no site do sindicato. Os alvarás são cartas de crédito emitidas pela Justiça ao fim de um processo. São documentos, títulos expedidos quando há valores a receber por uma das partes. No caso específico dos alvarás que estão sob guarda do sindicato, aguardando que os contemplados sejam localizados, são oriundos dos processos coletivos referente à defesa do valor correto da pecuniária e da gratificação por título e sobre a diferença salarial em razão da aplicação da Lei Complementar número 432 de 2010. Quem estiver entre os procurados deve entrar em contato pelo número WhatsApp 849-9991-3560. Repito sim o número 849-9991-3560, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Depois do intervalo, o FRN abre 1.400 vagas para 6 cursos de graduação à distância em 9 polos. Projeto sobre bem-estar animal da Escola Agrícola de Jundiaí capacita professores do ensino básico. Pessoas com deficiência terão prioridade de vagas em escolas públicas do RN. Sobre o assunto, faremos aqui no estúdio uma entrevista ao vivo com a secretária adjunta de Educação do Estado, a professora Márcia Gurgel. Meu dia... 44 minutos, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Meio-dia, 46 minutos em Natal, estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN.
Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Agenda da Educação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte publicou nesta semana 2 editais que juntos somam 1.400 vagas para cursos de graduação à distância. O último processo seletivo para cursos nessa modalidade de ensino foi realizado em 2017. O edital 01/2020 destina-se exclusivamente a professores da rede pública de ensino. Já o edital número 02/2020 é destinado a candidatos que possuem certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente. Nos 2 editais, o período para se inscrever será o mesmo, do dia 14 de dezembro de 2020 ao dia 11 de janeiro de 2021. As inscrições deverão ser feitas pela internet, acessando o site da Comperv, comperv.frn.br. A taxa de inscrição também será a mesma, R$ 30. Já os candidatos que atenderem aos pré-requisitos que constam nos editais poderão solicitar isenção. Com o crescente impacto da ação humana no ambiente, surge também a necessidade ainda maior de preparar profissionais das ciências agrárias para o cuidado com a saúde humana, animal e ambiental. Tal conhecimento precisa ser repassado para os diversos setores da sociedade, a fim de que esse cuidado se torne do interesse de todos. Nessa perspectiva, surge o bem-estar animal e prevenção de zoonoses no âmbito das escolas da rede básica de ensino. O projeto de extensão é coordenado pela médica veterinária e professora da Escola Agrícola de Jundiaí, Viviane da Silva Medeiros, que falou ao Jornal da Educação sobre os objetivos do trabalho. Iniciamos com um projeto em que tratávamos de capacitar, na verdade, de pequenas oficinas com crianças da rede básica de ensino, estudantes adolescentes do ensino fundamental, e daí percebemos que os professores também tinham essa vontade de saber mais sobre as zoonoses, sobre as questões de bem-estar animal. Daí, nesse ano, já na pandemia, no nosso programa Agro Jundiaí, que é um programa da Escola Agrícola de Jundiaí, surgiu a oportunidade de submeter esse novo projeto que se soma ao anterior, que se chama Xerimbabo. O Xerimbabo trabalha com as crianças, e agora o novo projeto, que é intitulado Bem-estar Animal e Zoonoses no âmbito da rede básica de ensino, capacitando profissionais de educação, que trata exatamente de capacitar os professores da rede básica que vão trabalhar com as crianças pequenas, as crianças, os adolescentes e os adultos também, sobre ciências, e em suas aulas podem tratar da questão do bem-estar dos animais e também da nossa relação, humana com esses animais. Para esse projeto, nós convidamos vários colegas, médicos veterinários, zootecnistas, fonoaudiólogo, enfermeira, aos quais eu sou muito grata, porque sem eles seria muito difícil fazer esse projeto. Então, agradeço muito a eles, e também agradeço aos nossos bolsistas e bolsistas voluntários que participam conosco no dia a dia dessa atividade. Nós temos recebido depoimentos de vários professores que estão fazendo a capacitação, que está sendo muito importante, conhecer como funciona essa relação humano-animal, os riscos relacionados ao consumo de carne, de leite, sem inspeção, a inspeção correta, os riscos das doenças como raiva, brucelose, tuberculose e muitas outras, leishmaniose, sarna, e entre outras, porque são várias aulas durante essas semanas, que a gente começou no final de agosto e vamos terminar agora em final de novembro, essa primeira turma,
Esperamos no início do próximo ano renovarmos o projeto e continuarmos. Jornal da Educação. Entrevista. O governo do estado do Rio Grande do Norte sancionou uma lei que garante prioridade de vagas em escolas públicas para pessoas com deficiência. A determinação vale para escola pública de educação infantil, de ensino fundamental ou de ensino médio mais próxima da residência da criança, adolescente, jovem ou adulto com deficiência. Bom, para sabermos o significado prático dessa lei, estamos aqui com a secretária adjunta de Educação do Estado, a professora Márcia Gugel. Boa tarde, professora, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Boa tarde, Edinaldo. Muito obrigada pelo espaço aqui no Jornal da Educação. Bom dia a todos os ouvintes. E nós estamos aqui para ressaltar a importância dessa lei, né? Ela vem, inclusive, consolidar algumas práticas que o Estado já vinha desenvolvendo para a inclusão das pessoas com deficiência. Essa prática da matrícula para essas crianças, jovens e adultos na rede estadual, ela vem desenvolvendo desde 2004. Nós temos no calendário de matrícula um período de matrícula antecipada para esses estudantes. Então, você perguntou sobre a questão prática e eu já alerto a todas as famílias que é muito importante esse trabalho com as famílias, que elas fiquem atentas e elas já acompanham muito de perto, Edinaldo. Nós já temos essa integração e em março, quando nós estivermos reorganizando todas as matrículas da rede, nós estaremos anunciando já o período de matrículas antecipadas. Para garantir a prioridade, secretária, o que é necessário que sejam apresentados no ato da matrícula? Nós temos lá os documentos normais da matrícula de todo estudante, documentos de certidão, e pedimos também a apresentação da própria comprovação dessa deficiência, que o aluno pode apresentar na hora, ou o pai tem 3 dias depois da inscrição no SIGEDUC, toda ela é feita no SIGEDUC, ele tem 3 dias para confirmar e apresentar, e aí a equipe da SUESP, que é a Subcoordenadoria da Educação Especial, faz todo esse acompanhamento com as escolas, a própria equipe gestora da escola acompanha tudo isso muito de perto e as avaliações são feitas a partir desse momento. A lei determina ainda que escolas deverão garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena de todos os alunos com deficiência. As escolas já estão preparadas para isso? Hoje, qual é a realidade das escolas públicas do Estado? Nem todas, algumas escolas, inclusive mais antigas, elas não tinham essa preparação, Edinaldo. Mas a equipe vem acompanhando bem de perto e isso tem sido acompanhado também pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público e por todos os trabalhos que vêm sendo realizados. E gradativamente as próprias gestões e direções das escolas vêm cuidando dessa adaptação. Nós temos barreiras arquitetônicas a vencer, né? Mas nesse processo de organização de todas essas condições, né, nós temos nas escolas os profissionais que acompanham, né? Temos profissionais específicos no campo das pessoas com cegueira, né, para tradução do braille, temos intérpretes de Libras, temos cuidadores que acompanham, no caso das crianças com maior comprometimento físico, né? E tudo isso vem sendo, assim, uma ação de inclusão muito importante que as gestões das escolas vêm feito. Então, nós temos nas escolas as classes de recursos multifuncionais, temos várias escolas que têm, nas escolas que não têm, a criança participa também desse trabalho de acompanhamento, desse trabalho de complementação do trabalho do professor, numa escola próxima, mesmo que ele não esteja matriculado naquela escola, e os centros também que fazem todo um trabalho, os centros de atendimento especializado, são 7 centros, além das escolas que cuidam realmente da inclusão. A nossa defesa é a participação da criança
no ambiente escolar, com os outros, com as outras pessoas, com as outras crianças, com os outros jovens e com os adultos, né? E que esse processo ocorra de forma integrada, de forma articulada, respeitando as características do sujeito, né? Construindo alternativas pedagógicas também que possibilitem esse acesso ao conhecimento das diversas formas. Então, tudo isso vem sendo acompanhado e o papel dessa lei é justamente consolidar muitas dessas práticas. Estamos conversando com a professora Márcia Gurgel, ela que é secretária adjunta de Educação do Estado. Secretária, o governo também sancionou outras leis importantes que se referem à educação inclusiva, a lei de assistência estudantil, a lei sobre o provão, a lei de proteção contra incêndio nas escolas. Queria que a senhora sintetizasse no finalzinho da nossa entrevista o que significa para o Estado, né, para as pessoas, isso na prática, essas leis. É muito importante, Adinaldo, que a preocupação do Legislativo e da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e todo o trabalho que vem sendo feito, ele tem buscado essa articulação, essa integração com as necessidades da população, né? E essas leis, por exemplo, a lei da assistência estudantil vem, de certa forma, articular-se também a lei da própria criança, da própria questão da deficiência, no sentido de garantir condições também, né, de permanência dessas crianças nas escolas. Então, nós temos já algumas políticas que são voltadas para a assistência, como a política da alimentação escolar, a política do transporte escolar, a participação dos estudantes e a ajuda por meio de bolsas, por meio de auxílios, a permanência dele, como temos aqui na universidade também. Então, elas são extremamente importantes, né? A lei do incêndio vem justamente proteger e permitir que nesses ambientes, são ambientes coletivos, são ambientes de circulação de muitas pessoas, né? Que as escolas estejam mais protegidas, e a própria lei do provão, que vem fortalecer a questão do ensino médio, né? A participação dos estudantes no Enem e a forma como a gente pode estar construindo alternativas para tornar menos desigual as condições e as oportunidades para a juventude para o ingresso no ensino superior. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no Jornal da Educação da professora Márcia Gurgel, ela que é secretária adjunta de Educação do Estado. Professora, muito obrigado pela sua participação, pelas informações. Obrigada, Edinaldo, sou eu que agradeço pelo espaço. Bom, como já falamos no começo do programa de hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro, data em que comemoramos o Dia da Consciência Negra. Por que o Dia da Consciência Negra? É algo bem simples de elucidar. O Brasil sempre negou a existência do racismo e sempre fugiu do debate. Então, era sim necessário criar um evento, uma situação que obrigasse o povo brasileiro a abordar esse assunto. Mas por que não tem o Dia da Consciência Branca? Talvez porque a escravidão foi cruel e prejudicial à população negra e não à branca. Após a escravidão, foram as pessoas brancas que criaram barreiras, armadilhas e injustiças que hoje chamamos de racismo. Desta forma, o homem branco não precisou lutar contra o racismo, o qual ele foi o criador. Mas falar de racismo exige muito cuidado, porque mesmo sendo uma luta do negro contra o racismo, e o racista, por usar a palavra branco em muitas situações, acaba trazendo certo desconforto para aqueles que são brancos, mas não são preconceituosos. 20 de novembro foi escolhido para representar o Dia da Consciência Negra, porque foi nesta data que morreu o Zumbi dos Palmares, grande símbolo de luta e resistência. Faço aqui um convite a você para uma reflexão. Liberdade não significa somente não ter as mãos ou os pés acorrentados, nem poder ir e vir quando quiser e aonde bem entender. Os negros lutam por um direito muito simples há muitos, mas muitos anos mesmo.
Eles querem a verdadeira liberdade e ela significa respeito e uma vida com direitos iguais. Hoje, no Dia da Consciência Negra, o mundo deve atentar a que nós somos todos iguais, mas mesmo assim, ainda existe discriminação racial. Vamos celebrar a igualdade entre os povos. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci no mato. Eu sou um negro, gato, eu sou um negro. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurno Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurno Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, com o apoio do Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.